Amores, a sumida de plantão de vocês. Eis que surjo. Mas já vou começar esse vídeo falando que eu tô de parabéns, orgulhosa pra caramba de mim mesma, porque eu havia feito uma promessa quando eu comecei o canal, há trocentos meses atrás, falando que eu não iria parar. Mas, é claro, dei várias paradas, várias sumidas, né? Fiquei um tempo desaparecida. Mas, gente, a grande real é que agora eu ando produzindo alguns conteúdos, divulgando o meu trabalho como terapeuta, divulgando algumas ferramentas que eu disponibilizo para os atendimentos, divulgando os banhos energéticos que eu faço, são todos banhos naturais, escalda-pés. Esses banhos, galera, tem 3 linhas aí que estão constantemente aí no meu leque de produtos, de coisas que eu ofereço nos meus atendimentos. E esses 3 banhos são banho de adoçamento, um banho para amor próprio, para empoderamento, um banho de limpeza e revitalização, um equilíbrio, né? Uma reorganização do campo energético. Esse banho de limpeza e revitalização, no caso, ele pode ser usado como escalda-pés e como banho, e um banho para alta vitalidade. Entre outras coisas, porque eu faço banhos personalizados, que, aliás, gente, é a minha paixão. Eu adoro fazer coisas personalizadas. E essa semana eu tô muito, muito feliz. Eu recebi um pedido para construir toda uma alquimia fitoenergética aí para um caso de fascite plantar. É uma inflamação na sola dos pés. Então eu desenvolvi esse escalda-pés. E assim, gente, isso é uma coisa que me dá uma satisfação tão grande, uma alegria tão grande. Então, é claro que isso não poderia deixar de me empoderar aí, me dar um gás a mais para vir aqui e produzir um conteúdo e tudo mais, porque, cara, eu me sinto muito, muito, muito feliz fazendo esses atendimentos, esses banhos, essas ativações aí, tratamentos completos com radiestesia, tameana, e assim vai, porque é uma infinidade de coisas que eu faço. Mas esse vídeo não é sobre isso. Gente, hoje eu estou numa potência máxima. Ontem eu confesso que eu tava meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, mas hoje eu tô assim, elétrica. Elétrica, eletrizada, eletrizante e eletrocutando também. Então esse vídeo, na real, eu acredito que é para eletrocutar e para eu conseguir também aterrar um pouco, e é lógico que esse canal no YouTube acaba sendo a minha própria escuta terapêutica, né? Porque é onde eu ouço também as coisas que eu falo. Muitas vezes é onde eu dou voz para aqueles pensamentos que ficam consumindo a minha mente, coisas que alugam um triplex ali na minha cabeça e não quer sair de jeito nenhum. Então, quando isso me incomoda de um jeito um pouco mais forte, aí eu acabo correndo pro YouTube gravar conteúdo, né, gente? Porque, poxa, ninguém merece ficar com esse incômodo. E essa foi a forma que eu encontrei, e eu confesso que eu adoro gravar esses vídeos, embora que seja contraditório, porque eu grave muito pouco, né? Mas, enfim, galera, esses últimos dias, e especialmente essas últimas 2 semanas, eu tenho encontrado muita gente morta. Então, me falem aí, como que tá esse rolê para vocês? Eu quero saber. Eu sempre quero saber, embora ninguém comente, mas tudo bem. Fica, fica aí, né? Fica a dica, pelo menos para mim, né? Eu tenho encontrado muita gente morta, gente. E o que isso significa? Isso está me incomodando muito. E o que eu tô querendo dizer com isso? O que isso significa? Gente, tem gente que tá tão fora de si, tão fora da essência, tão longe daquilo que é, tão distanciado da sua verdade,
né? Porque eu não acredito em verdades absolutas, intransponíveis, mas eu acredito em verdades únicas, coisas que são verdades para nós, coisas que a gente carrega na alma ali, eu mesma. Cara, tive muitos contextos ali de inflexibilidade em que eu tinha coisas como uma verdade absoluta e isso levou um tempo para mudar, embora que eu adore mudar de opinião, mas tem algumas coisas que eu acabo me tornando inflexível e eu acredito que a grande maioria das pessoas tem alguns pontos que a gente acaba apresentando uma resistência maior. Então, é muito sobre isso, sabe? Eu já tive uma visão de vida muito presa a um lugar de dor, a aquelas frases de tipo, ai, você não pode mudar o seu passado, mas você pode escrever uma nova história a partir desse ponto e tal. Hoje eu já não tenho mais essa visão, mudei completamente e absurdamente o meu ponto de vista. Hoje eu acredito em linhas de tempo diferentes. Hoje eu acredito que a gente muda o passado, sim. Hoje eu acredito que, na verdade, eu acredito que o passado ele é só um ponto de vista. Porque a partir do momento que a gente muda a perspectiva, cara, muda todo o rolê. E muda pra caralho, e muda mesmo. Mesmo, mesmo. Então, eu tomei a decisão. Obviamente que depois que eu tive a consciência, né, gente? Então eu tomei a decisão de mudar o meu passado, de ir para uma outra linha de tempo. Então hoje para mim passado, presente e futuro não existe e são coisas muito loucas para se falar, para verbalizar, para externalizar, embora que para quem seja estudioso, goste de espiritualidade, para quem esteja inserido aí no universo das energias, Hélio Couto e tudo mais, a gente baixar, e tantos outros, né? A gente sabe que isso é uma coisa muito comum, muito corriqueira para nós, né? Mas para a grande maioria não. Sabe que é interessante, até falando de Hélio Couto, eu vi um Reels no Instagram, onde uma moça, ela foi para o shopping e ela parava pessoas aleatórias e perguntava para as pessoas: você sabe o que significa carro, casa, apartamento? Em algum momento já ouviu falar carro, casa, apartamento? E as pessoas não faziam ideia do que ela estava falando. E aí ela às vezes incluía outras frases, né? 2.000 anos depois e ninguém ainda entendeu nada. Isto já foi falado N vezes e toda esta parafernália. Enfim, para quem é do meio e conhece Hélio Couto, a gente surta, né? Tipo assim, cara, a gente entende ou subentende ou tem essa visão de que o mundo se resume às coisas que a gente acessa. Só que não, né? Porque Hélio Couto, para mim, as frases que ele fala é tipo tudo muito comum, mas a grande maioria não sabe. E esse Reels me trouxe um questionamento, né? Do quanto a gente julga que todo mundo conhece, todo mundo sabe, e na real, talvez a maioria não saiba, como foi o caso do carro, casa, apartamento, que essa menina fez a brincadeira no shopping. Mas enfim, o que acontece, gente? Hoje eu já não sou mais a mesma pessoa, claro, eu tenho outra idade, outra maturidade, outras experiências, outras vivências, mas tem algo em mim, hoje eu consigo entender um pouco melhor, que sempre me incomodou. E isso, embora eu tenha uma consciência do porquê isso acontece, e até mesmo sobre o porquê eu reajo, como eu reajo diante dessa dinâmica, é, isso tem ficado cada vez mais acentuado. E tem a ver com os mortos que eu ando encontrando. Porque acho que eu nunca tive tanto contato com gente morta como eu tenho agora. E olha que eu sempre falei com mortos, mas nunca de uma forma tão pragmática, poderia dizer, ou tão física. Eu acho que é sobre isso, uma forma tão física. O que acontece, galera? Nas dinâmicas que eu ando participando, eu tô entrando em contato com pessoas que, cara, na real, as pessoas eu acredito que mal habitam o próprio corpo. Sabe, pessoas que estão desconectadas de si
e desconectadas do mundo também. Pessoas que não falam suas verdades, que não colocam a cara a tapa, que não expressam suas opiniões, e dão diversos nomes para isso. Pessoas que mascaram ali o que pensa, o que sente. Só que, e eu costumo, né, dar um nome para essas pessoas que, ao meu ver, como eu rotulo, tá, gente? E sim, tô completamente errada, mas é isso mesmo. As pessoas me rotulam, eu rotulo as pessoas e assim vai. Estamos em Matrix. Rolezinho de planeta Terra, amores. E ainda estamos por aqui. Então tá tudo certo. Eu costumo dizer que são pessoas sonsas. E eu não suporto pessoas sonsas, desde sempre. Por quê? O pior não é a pessoa ser sonsa, a pessoa querer ser o alecrim dourado. Eu participo de uma dinâmica que eu amo, adoro estar nessa dinâmica, nessa situação, com essas pessoas. Mas eu tenho notado que as pessoas não se posicionam, as pessoas não falam, as pessoas não expressam as suas opiniões, mas se sentem injustiçadas, se sentem confrontadas de alguma maneira, invalidadas, não ouvidas quando elas não colocaram para fora o que é que elas queriam e o que é que elas pensavam. E dentro disso tem outras características, que são as pessoas que se aproximam de pessoas que têm o mesmo perfil que eu, parecido com o meu, pessoas que falam até demais, que se expressam até demais e acaba comprando ideia de gente que não quer dar a cara a tapa. Porque é óbvio que quanto mais autêntico você for, quanto mais você expressar a sua verdade, quanto mais você dá a cara a tapa, quanto mais você tá na pista para jogo e quanto mais você se expressa, mais julgado você é, mais mal visto você é. E lógico, ninguém quer ser julgado, ninguém quer ser mal visto, então as pessoas optam por não fazê-lo. Mas tem algumas pessoas que se aproximam e escolhem outras pessoas para falar ou para defender as ideias dela. Então, enquanto alguém, né, no caso, eu tô lá com a minha boca de sacola falando e sendo interpretada, mal vista, julgada e tudo mais, a outra pessoa querida, maravilhosa, mete a egípcia, o alecrim dourado do rolê. Só que tudo isso, galera, tem me trazido uma reflexão um pouco mais profunda. Até que ponto as pessoas não têm se permitido viver por medo do julgamento? Até que ponto as pessoas têm escondido, mascarado e se perdido de si mesmas para não serem mal vistas, mal interpretadas? E de toda a minha jornada, isso para mim é algo muito preocupante, porque de toda a minha jornada de autoconhecimento, na minha trajetória de vida, na minha experiência prática vivendo por aqui em planeta Terra, eu acredito que a maior transformação que eu pude fazer na minha vida e o grande salto quântico que eu dei de verdade foi abraçar a minha verdade, aceitar quem eu sou, com tudo de bom que eu tenho para oferecer e também com tudo de negativo que eu tenho em mim, fazer as pazes com quem eu sou, aceitar as minhas dualidades, olhar para os pontos que eu tenho que melhorar e aceitar, não olhar no sentido de autocrítica e de julgamento e de autopunição e crenças de não merecimento. Não, de olhar e falar, tá, eu preciso trabalhar isso, tá tudo bem, vou começar, ou não, no momento simplesmente não tenho condições para fazer isso, não me sinto pronta, não me sinto preparada, então isso aqui eu vou deixar na aba do ver mais tarde, né? Como a gente tem aqui no YouTube, assistir mais tarde. Então, cara, esse reencontro comigo mesma, eu poderia dizer que não uma redescoberta, mas essa descoberta de quem eu sou me aproximou muito mais e muito mais rápido
da vida que eu quero ter, do que eu quero viver, do que eu quero experienciar. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma mente muito livre e eu tenho muito poucos tabus e o meu nível de julgamento é muito baixo. Então, é lógico que isso acaba gerando confronto e não, também não quero, não espero e não quero que as pessoas ajam da mesma maneira que eu ou que pensem da mesma maneira que eu, até porque eu acredito que as diferenças agregam demais. Eu amo estar com quem é diferente de mim e tá tudo certo. Só que eu tenho visto pessoas extremamente infelizes na sua própria carne, na sua própria pele, por negar o que é. Eu tenho visto pessoas negando a própria vida, sabe? Pessoas que acreditam em Deus, pessoas que são ali, né? Têm sua fé, pessoas que são até religiosas, embora que eu não curta esse lance de religião, mas que o tempo todo, enquanto caminha pela vida, manda uma mensagem dizendo que Deus errou quando deu a oportunidade de que elas estivessem aqui em planeta Terra, até porque eu acredito que quando a gente nega a vida, quando a gente nega a matéria, quando a gente nega as experiências viscerais, que só estando humanos a gente consegue experienciar e viver, como as nossas emoções, como os nossos arroubos, né? Emocionais, os nossos altos e baixos, nossos desequilíbrios. A gente está dizendo que Deus errou, como se a vida fosse feita para viver de uma forma tão rígida, sendo que a gente tem na natureza vários ensinamentos e exemplos de que é necessário flexibilidade para resistir, porque toda resistência ela vem de um lugar de muita flexibilidade, de muita adaptação, de muita negação também, poderia dizer, porque em muitas situações a gente acaba se negando para conseguir passar por determinadas experiências. Tudo isso faz parte do combo de estar humano, mas as pessoas estão vivendo numa rigidez como se tudo se resumisse em produzir, trabalhar exaustivamente, pagar boleto, ter uma postura equilibrada para oferecer ao mundo uma voz doce e amável. E para quem é um pouquinho mais sensível, você olha para aquela pessoa e você vê que toda a tranquilidade, toda a passividade que ela demonstra para os que estão ao entorno, na verdade é só um enorme abismo entre o que ela gostaria de ser e o que ela é e o que ela vive, porque internamente está um caos. A pessoa está em frangalhos, sofrendo, agonizando por estar viva. Sabe, gente, eu acredito demais, 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 demais na espiritualidade. Só que eu, como bruxa, sou universalista e a espiritualidade para mim ela não é algo que eu aprendi nos livros. É claro, com certeza. Eu leio muito, eu estudo muito. Eu sou uma aquariana, gente. Então, tudo para mim precisa de muita profundidade. Quando um tema me convida, eu não quero só ler um livro, eu quero fazer um curso. Sem falar que, como elemento ar, né, galera? A gente é do campo das ideias, das teorias, então é lógico que a literatura faz parte, o estudo faz parte, mas a espiritualidade para mim não é esse lugar. A espiritualidade para mim é algo que eu vivo na carne, sabe? A espiritualidade faz parte de mim. Eu vivo na carne, eu vivo no meu dia a dia. Eu cultuo ancestrais e antepassados. Então, o meu primeiro ritual, a minha primeira lembrança de estar viva por aqui é tomar o meu café com eles. Então, pela manhã eu acordo e o meu primeiro café, com certeza, é com eles. Então, toda a minha ritualística
já começa ali na hora que eu tô passando o meu café e eu coloco a xicrinha deles do lado da minha e eu falo, vamos galera, aos que vieram antes, que me permitiram estar aqui e que ainda assim caminham comigo. Chegou a hora do nosso café. E não é algo que exige muito de mim, não. Às vezes é só o que eu falo e tomo meu café e marcha. Bora seguir o fluxo e concluir o dia. Então, a espiritualidade para mim foi algo que, com certeza, eu descobri que eu vivo na carne, eu vivo no meu dia a dia. Eu sempre me vi muito espiritualista, mas eu não fazia ideia do quanto eu sou uma pessoa de fé. Mas essa fé foi uma fé construída, foi uma fé forjada à base de dedo no cu e gritaria. Sabe quando você olha para o mundo, para o entorno, para a sua vida e você fala, cara, não ficou ninguém, é só eu e a minha fé. Somos só nós duas. Somos eu e uma fé que a princípio eu usava como uma tábua de salvação, como aquela frase representa muito bem, né? A esperança é a última que morre. Então foi a minha muleta, foi o meu bote salva-vidas. Então a minha fé foi construída na base da experiência, na base do sofrimento, na base da dificuldade. Então, hoje eu tenho uma fé real e genuína, porque eu sei com certeza absoluta que se não fossem os meus mentores, se não fosse a minha egrégora espiritual, os que me acompanham do lado de lá, eu não teria conseguido. E dessa forma eu fui conseguindo voltar para mim, eu fui conseguindo me resgatar, eu fui conseguindo abandonar muitas máscaras, muitos personagens, muita postura elaborada a partir de um movimento de cura que vieram de noites escuras da alma, que vieram de lugares de muito desconforto. Então, dessa forma, eu fui construindo o meu caminhar e desta forma eu ainda continuo me desconstruindo, me curando, me libertando. Só que eu cheguei a um ponto, gente, que eu entendi também que a vida não é só cura, não é só sobre se curar. Teve uma fase da minha jornada, assim, há uns 2 anos atrás, que tudo para mim era cura. Ah, eu preciso curar minha linhagem ancestral. Eu preciso quitar karmas hereditários. Ah, eu preciso quebrar padrões e ciclos familiares. E eu ficava nessa. Ah, eu preciso me curar de traumas. Ah, eu preciso me curar. Eu preciso me curar. E nesses processos de cura, eu também abdiquei da vida na matéria. Então, quando eu falo, claro, é uma coisa super, assim, até agressiva, eu poderia dizer, mas eu falo porque eu passei. Eu passei por isso, não foram coisas que alguém me contou, não foram coisas que eu vi num livro, foram experiências que eu vivi. E eu vou falar para vocês, cara, não tem nada mais libertador do que pertencer a si mesmo. Não tem. Não existe. E é muito diferente quando isso é algo genuíno, quando isso vem de dentro de você, quando isso vem de experiências vividas na pele, quando isso vem de uma vivência mesmo e aquilo fica marcado, cravado em você, de uma forma tão profunda que você já não esquece, né? Até porque se alguém te conta uma história, depois de um tempo você esquece, mas as coisas que a gente vive a gente não esquece. Então, toda a minha construção veio muito desse lugar e é muito libertador em todos os sentidos, porque hoje eu tô cagando para julgamento alheio. Hoje eu tô
Ai, você tem que parecer uma terapeuta, ai, você tem que parecer uma pessoa, você tem que parecer, ou então você tem que ter determinada postura, determinada comunicação, determinada linguagem, determinada vestimenta, porque senão isso não é ser espiritualizado, isso não é ser profissional, isso não é ser um terapeuta, isso vai na contramão. Eu tô cagando, gente. Tô cagando. Eu não tenho que nada, até mesmo porque hoje eu entendo completamente que quando chega ao final do dia, somos só nós duas. Eu comigo mesma. Com as minhas vitórias, com as minhas alegrias, com as minhas comemorações, com as batalhas que eu venci no dia, com as minhas lutas internas. Então, no final, sempre foi, é e sempre será nós duas. Eu comigo mesma, tá igual o filme, né? Eu mesma e Irene. E por que é que eu tô falando isso? Porque eu tenho contato com muitas mulheres e eu percebo essas mulheres tão presas aos papéis de a boa mãe, a boa dona de casa, a boa esposa, a boa filha, a boa, essa coisa de que a mulher tem que ser boa ou tem que parecer boa e toda uma pressão. Lógico, não rola só em cima das mulheres, né, gente? Não tô aqui fazendo um separativismo, nem nada disso. Rola com qualquer ser humano, mas a gente sabe que a carga do que se espera em cima da mulher é muito maior, sempre foi. E essas mulheres não se permitem mais, elas não se lembram mais do que é ser mulher, do que é se tocar, se dar prazer, se permitir, do que é dar uma boa de uma gargalhada, aquela gargalhada que geral olha e fala: Meu Deus, é pombagira. Tipo essa, só que um pouco mais, porque isso não é elegante, isso não é chique. As mulheres se esqueceram do que é habitar esse lugar sagrado, que é ser mulher, que é se permitir ter prazer, se permitir a liberdade de ser apenas, de não ter que parecer nada, de não ter que desempenhar nada e de que não ter que ser porra nenhuma pra ninguém, porque quando você não tá sendo nem pra você mesma, como é que você vai transbordar para o outro, né? Até porque quando a gente nega pra gente, tudo que a gente faz parte de uma escassez, porque você tá tirando de você para dar para o outro e isso não é abundante, nunca foi, nunca será. Então, eu tenho percebido isso de uma forma muito clara. Movimentos corporais que sejam numa dança, a liberdade de você falar de sexo e até fazer, né? Sem problema algum, sem peso. É, eu tenho visto isso e isso tem me incomodado muito, é lógico, né? Parece aquela pessoa que descobre o caminho do pote de ouro no final do arco-íris e a gente quer compartilhar com todo mundo, mas é óbvio que eu respeito o espaço e entendo também o espaço e o tempo de cada um, até porque, graças aos deuses e às deusas sagradas, eu consegui este milagre do universo, que foi fazer as pazes com o tempo, porque durante muito tempo, durante longos anos, eu senti que eu estava atrasada, atrasada em relação a tudo. Então, é um alívio muito grande fazer as pazes com o tempo e graças, né, ao universo e a todo o meu empenho, eu consegui sim fazer as pazes com o tempo, mas isso tem me chamado a atenção, porque é que as pessoas estão tão presas que não estão vivendo. Cara, eu não sei, mas assim, quando a morte me encontrar, eu espero que ela me encontre viva. Falar, olha, vim te buscar. Ai, amor, vamos. Vamos, miga! Migues, sua louca! Você me encontrou viva. Pode me levar, amor. Vamos dançando. Porque eu acho que não tem nada pior
do que estar anestesiado. Eu já tive nesse lugar e eu é uma coisa que eu nunca falei, mas eu penso desde sempre. E para quem me conhece com alguma profundidade, sabe que é real. As pessoas nunca tiveram que se incomodar com o meu barulho, com o meu estresse, com o meu nervoso, com o meu 880, porque eu sou bem, né? Bem assim. E isso nunca foi motivo de preocupação. A preocupação para as pessoas que convivem comigo é quando eu fico quieta. Eu quieta sou um problema. O meu silêncio ele acaba se tornando um problema. Mas eu já habitei esse lugar de ficar quieta e deixar tudo para lá. Só que não foi de um lugar de maturidade, não foi de um lugar e de uma postura, de uma compreensão sobre as coisas da vida. Foi de um cansaço extremo, de uma exaustão absurda, de, sendo bem franca, direta e sincera, de um foda-se tudo, porque eu não estou aguentando mais esta porra. E é horrível, é horrível. Até porque você não tem com quem compartilhar. As pessoas muito raramente vão entender o que você está falando ou os processos pelos quais você está passando. As pessoas que têm a condição cognitiva de entender talvez não tenham o interesse. Então é muito triste, é muito desgastante. Hoje eu trabalho muito mais na questão de auto-perdão pelo tempo que eu desperdicei estando nesse lugar, porque o meu silêncio me custou muito mais caro do que todas as brigas e discussões nas quais eu já estive. Então, hoje eu não me calo para agradar mais ninguém, nem quero, só a mim mesma. A minha, a minha alegria e o meu prazer é quando chega no fim do dia e eu deito na cama e olho para o meu dia e eu falo, cara, eu posso ter orgulho. Hoje eu fui eu mesma, hoje eu fiz o que eu queria fazer, o que eu gostaria de ter feito. Hoje eu me permiti não fazer nada, porque eu não estava afim. E eu não sou obrigada, porque até isso eu já me cobrei um dia, sabe? Esse lance de estar sempre produzindo e de sentar por um minuto e me sentir culpada. Então, hoje, o dia que eu não tenho atendimento, que eu não tô afim, se eu quiser passar o dia inteiro lendo, eu vou passar. E se eu quiser passar a tarde inteira tomando um café com uma amiga, com um amigo, eu também vou passar. Porque, a menos que eu tenha compromissos, eu não eu procuro não viver uma vida à base do relógio cronometrada. Se eu tenho compromissos, responsabilidades, ok, porque né, ninguém é criança. Mas se eu não tenho, ai, universo, minha agenda tá livre para você hoje. O que você trouxer, eu tô topando. E é muito isso. E eu gostaria que vocês me dissessem aí como que tá a vida de vocês, se vocês estão convivendo com mais pessoas vivas ou mortas, porque no meu rolê tem muito mais gente morta. E se eu puder, com este vídeo, acordar alguém que estava agonizando aí do outro lado, quase morrendo, eu gostaria de dizer: se dê uma chance, se permita, porque o planeta Terra é um lugar maravilhoso de se estar. E a vida é extraordinária, mesmo com todos os seus desafios, porque, embora existam os desafios, a nossa capacidade de vencer é muito maior. Quando a gente tem amor próprio, quando a gente se nutre, quando a gente se escolhe, quando a gente se prioriza, quando a gente se acolhe, nós temos todas as ferramentas, pena que a gente ignora, olhando para fora o tempo todo, como se a vida fosse feita só de escolhas. A vida é feita de escolhas, sim, mas nem tudo precisa ser escolhido. Tem coisas que foram feitas para caminhar de mãos dadas.
E eu acredito que espiritualidade e matéria é justamente isso, é caminhar de mãos dadas. Então, simbora, minha gente. Espero que tenha feito sentido para alguém.